Tal como temos vindo a fazer nos últimos domingos, nós vamos hoje concluir uma série de mensagens sobre as cartas que foram escritas, as 7 cartas, as 7 igrejas que estão no livro de Apocalipse. Hoje é a última carta. É a carta à igreja que está em Laodiceia. Portanto, os irmãos podem abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, até ao versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Temos feito uma viagem pela Ásia Menor, a atual Turquia, em várias cidades. No tempo do Novo Testamento, ali estavam várias igrejas também. Elas não são todas mencionadas no livro de Apocalipse, são apenas 7 aquelas que são mencionadas. A última talvez seja a mais triste de todas elas. É a carta à igreja de Laodiceia, uma igreja que é chamada pelo Senhor Jesus de morna. Conhecem ou já tiveram a experiência de viver uma vida sem sabor, não é? Uma vida sem... não aquece, não arrefece, sem interesse? Pois há pessoas assim, há cristãos assim, há igrejas assim, que não são não, não são sim, são um ninho, são uma coisa que não é nada. Esta era a situação da igreja na cidade de Laodiceia. Talvez uma igreja que, como todas as igrejas, como todos os crentes, porque a igreja é composta por crentes, não é? Pelas pessoas, somos chamados para marcar diferença, para termos alguma relevância na sociedade onde nós nos inserimos. Mas esta igreja era um pouco a imitação da própria cidade onde ela estava. Era uma cidade, Laodiceia, na Ásia Menor, tal como as outras que já falámos, que tinha sido fundada no ano 250 a.C., portanto, no tempo em que esta carta era escrita, esta cidade já tinha mais de 300 anos de história e destacava-se muito pela sua riqueza. Era uma cidade muito rica, era uma cidade que tinha orgulho, mesmo orgulho da sua riqueza. Só para os irmãos terem uma ideia, no ano 61 depois de Cristo, houve um grande terremoto naquela zona, naquela região, e esta cidade conseguiu reerguer-se, conseguiu reconstruir-se sozinha, sem necessitar de ajuda financeira do imperador romano, portanto, do dinheiro de Roma. Nós somos capazes de nos erguermos. E foi reconstruída pelos próprios cidadãos. Era uma cidade de gente de muito dinheiro, gente muito rica. Famosa pelos tecidos de lã que fabricavam, que eram exportados para todo o império. Também famosa por uma escola de medicina. Ali se fabricava o famoso pó frígio, que era usado para colírio para os olhos, também medicamentos para os ouvidos. Era uma cidade que era muito procurada também por isso e vendiam estes remédios para outros lugares. Conhecida também pelas suas famosas águas termais. E tinha perto, esta cidade, havia perto dela outras 2 cidades que são mencionadas no livro de Colossenses. Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz para esta carta agora leiam aos laodicenses, e os laodicenses, a carta que receberam, troquem, e lá é falado de outras 2 cidades que estavam ali muito perto, na mesma região, que era a cidade de Colossos e também a cidade de Hierápolis. Estas 2 cidades, uma delas conhecida, Colossos, pelas fontes de águas frias, a outra por uma fonte de água quente, que depois no seu percurso
chegava já perto de Laodiceia, uma água assim meio morna. E depois a carta vai até falar, vai fazer ali uma comparação com aquelas águas. E tudo isto são coisas boas que a cidade tinha, mas que se transformaram más, porque induziu naquelas pessoas orgulho, vaidade, arrogância, e infelizmente essa situação começou a ser também vivida na própria igreja. A igreja, que deveria marcar a diferença, assimila tudo aquilo que vem de fora e acaba por se tornar uma igreja também arrogante, porque, por certo, os seus membros eram pessoas também que tinham dinheiro, que tinham capacidade financeira, tinham bens e não precisavam de muita coisa. E é isso que é descrito aqui. Mas vamos ler o texto bíblico para vermos o que é dito a esta igreja na cidade de Laodiceia. Diz assim no versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, ou estou abastado, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, a igreja de Laodiceia é a igreja que recebe as mais duras críticas de Jesus e não recebe nenhum elogio. Nas outras igrejas é muitas vezes dito: eu conheço as tuas obras, sei que tens resistido às perseguições, e depois diz: e tenho porém contra ti. Ou seja, algumas coisas boas, algumas coisas más. A igreja de Laodiceia é uma igreja que não recebe nenhum elogio. É logo dito pelo Senhor Jesus aquilo que está errado e que ela se deveria arrepender. Começa Jesus por afirmar, no versículo 14, quem Ele é. Sempre Jesus se identifica, sempre Jesus se afirma à igreja. E Ele começa por dizer que Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que Jesus está aqui a dizer, nós não temos muito tempo para analisar cada palavra, cada elemento que aqui está a ser apontado, mas no fundo o que Jesus está a afirmar aqui é a sua autoridade, a sua veracidade. Ele é o que é, Ele é o que confirma, Ele é o verdadeiro, Ele é o que diz a verdade. E aquilo que Ele vai dizer a esta igreja é verdade. E Ele começa então no versículo 15 a identificar esta igreja. És morna, não és fria, não és quente, és morna. E esse era o grande problema da igreja. Uma igreja que não aquecia nem arrefecia. Uma igreja que não fazia diferença. Uma igreja que era da mesma cor, da mesma natureza que o próprio mundo onde ela estava. Meus irmãos, nós fomos salvos por Jesus Cristo para marcarmos a diferença. O mundo vive nas trevas. O crente, o Filho de Deus, a Igreja de Jesus está na luz. E se não há diferença nenhuma, então alguma coisa está mal. Nós temos que mostrar a diferença. Esta igreja não estava a mostrar a diferença. Esta igreja estava a ser igual. E esta sua mornidão evidenciava-se em 3 características que eu quero aqui destacar. A primeira era na sua irrelevância espiritual. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Uma igreja que é irrelevante. É uma igreja que não faz diferença.
É uma igreja que não tem influência nenhuma positiva no mundo onde ela está. Um crente que é morno, como esta igreja era, e a igreja, não podemos esquecer, ela é composta por crentes, portanto, ela é o que os crentes são. Aquele que é morno não atua, está no mundo, o mundo vive no pecado, mas ele não faz diferença, está lá também. E isso causa náuseas a Jesus. Ele diz, vomitar-te-ei. Os irmãos, quando têm sede, vão buscar água morna para beber? Uma vez deixei no meu carro a minha garrafa de água, o sol aqueceu a água e eu entrei no carro com tanta sede, e mesmo sedento, abri a garrafa e bebi, deu vómitos. E era isso que o Senhor Jesus dizia à igreja. Tu não tens diferença nenhuma, não marcas diferença nenhuma, vomitar-te-ei. Não era desejável, não era desejada. É assim a igreja acomodada, morna. Esta igreja era igual ao mundo. Não era nem repudiada pelos descrentes, mas também não era desejada por eles. Será que aqueles que estão à nossa volta olham para nós e desejam ser como nós? Será que aqueles que estão à nossa volta olham para nós e dizem assim, ai como eu gostava de ter essa alegria, essa paz, essa felicidade, ai como eu gostava de ser como tu, confiante, ai como eu gostava de... Será que, ou somos iguais aos outros? Vivemos nas mesmas ansiedades, nos mesmos temores, nos mesmos problemas, nas mesmas coisas. Isso é sinal que somos mornos. Somos irrelevantes no mundo onde nós estamos e não levamos nada de novo aos outros. A outra característica desta igreja era a sua arrogância espiritual. Tal como na cidade eram arrogantes, nós não precisamos de nada, nós temos tudo. Aquela igreja dizia, eu sou rica. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, diz o versículo. A arrogância espiritual. Há crentes que dizem, como é que tu estás? Tudo bem. E não está. Eu conheço muito bem a Bíblia. Eu sei. Arrogância. Esta semana passou uma pessoa aqui à porta que falou comigo durante algum tempo. E no pouco tempo que falou comigo, fez questão de mencionar pelo menos umas 10 vezes que era doutora, que conhecia muito bem a Bíblia, que já tinha lido a Bíblia de trás para a frente, tantas e tantas coisas que... Era pastora também, portanto, muitas coisas. Eu disse, esta senhora não precisa de nada. Não precisa de nada. É arrogância espiritual. Eu estou muito bem. Não precisa de oração. Não, graças a Deus está bem. E às vezes sabemos que não está. E uma das características de uma igreja morna como esta é a sua arrogância espiritual. Não tem falta de nada. Julga-se já tão segura, tão forte, que nem precisa de Cristo, nem precisa de Deus, nem precisa de orar. Por isso até despreza a oração e a vida de oração. É isso que acontece muitas vezes quando não falta nada na nossa vida. Deixamos Deus de parte, já nem oramos, porque não precisamos. Não dependemos de Deus. E esta igreja também dependia do seu dinheiro, das suas riquezas, das suas influências, talvez, entre o meio político e poderoso da sociedade, e era aí que estão as suas coisas, mas não no Senhor. Não dependia de Deus. Arrogância espiritual. Esta é uma das características da igreja morna. E isto porquê? Porque há uma terceira, a sua insensibilidade espiritual. Estava assim, mas não era capaz de olhar para dentro e ver que estava mal. E o Senhor diz, tu és pobre, és cego, és nu, tu não consegues ver a tua miséria, porque tu só olhas para a aparência, tu só olhas para o exterior e não consegues ver a tua miséria. Não sabes o que é que tu és. Incapacidade de ver a miséria espiritual, tal como os fariseus. Quando Jesus falou com eles, e os escribas, quando Jesus dizia, olha, quem precisa de médico é quem está doente. Vocês não estão. Eles achavam que não, os publicanos, os pecadores, esses sim, nós não. Aquela pessoa que diz, esta mensagem não é para mim, esta mensagem é para o meu irmão, ele é que precisa de ouvir isto. Olha, insensibilidade espiritual, morna. Quantas e quantas pessoas às vezes ouvem uma pregação e dizem assim, que pena o meu marido não está cá hoje. Que pena a minha mulher não está cá hoje. Isto era bom, mas era mesmo para o meu filho. A minha vizinha é que devia de ouvir isto.
Nunca é para nós. Deus está a falar para quem? Para nós. A palavra de Deus é para nós. Aquele que acha que não precisa, que não é para si. Olha, tem a característica desta igreja. Eu estou rico, eu não preciso de nada, eu tenho tudo, eu estou bem. E o Senhor diz, não estás, és um pobre, um cego, um miserável. Onde é que está a confissão do teu pecado? Isto é sinal de falta de espiritualidade. Porquê? Porque é o Espírito do Senhor que nos mostra onde nós estamos mal. O que é que esta igreja realmente precisava? Ela precisava mudar os seus valores. Aconselho-te, diz o Senhor, que de mim compres ouro refinado. O ouro eles tinham, o que é que valorizavam? O ouro, o dinheiro, as coisas que tinham. E o Senhor diz assim, olha, esse não presta. Muda os teus valores. Muda as coisas onde tu tens aí a tua fé e a tua confiança. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Em vez de valorizar os bens terrenos, ela deveria pôr o seu coração era nas bênçãos e nas riquezas espirituais. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como diz a palavra do Senhor. Realizar as tais obras que fala em Coríntios, que quando são provadas no fogo se mostram ouro. Então era uma vida com outros valores. Valores espirituais. Valores de cima e não daqui da terra. Como o Senhor dizia, ajunta tesouros no céu e não na terra. Era essa a necessidade que tinha. E o crente morno é aquele que fica muito preocupado com as coisas terrenas, com as coisas materiais, desgasta-se com estas coisas. Elas fazem falta? Sim. Deus as coloca na nossa mão, na nossa vida, para o nosso sustento, para nós podermos estar bem. Mas se fizermos delas o nosso Deus, os nossos valores têm que ser mudados. Mudar os valores. A outra coisa que esta igreja tinha que mudar era mudar de vida. Veste brancas. Era o que o Senhor dizia para eles adquirirem. Vestes brancas. O que é que isto significava? É que as vestes deles não eram brancas. A veste branca, na Bíblia, está associada à santidade, à pureza, a uma vida consagrada ao Senhor. Se os irmãos fossem ver Apocalipse no capítulo 7, só uma página à frente da sua Bíblia, os versículos 9 e os versículos 10 dizem que João teve uma visão e lá na glória, o que é que ele viu diante do trono? Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Isto é uma visão da glória, dos santos na glória, dos crentes de todo lugar, aquele coro que nós cantamos, de todas as tribos, povos, nações, raças, estavam lá, vestidos de vestes brancas. Foram aqueles que lavaram as suas vestes, como diz também em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 14, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o que é isso? O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, ou seja, pela sua morte, nos purifica de todo o pecado. E esta igreja, o crente morno, precisa não apenas de mudar os seus valores, mas de mudar a sua vida. Ou seja, deixar uma vida de pecado para passar a ter uma vida de santidade em Cristo Jesus. Adquirir vestes brancas é, em primeiro lugar, crer em Jesus, crer na sua morte, na cruz do Calvário, por cada um de nós. Porque quando nós confessamos a Cristo, Ele nos lava e nos torna mais brancos, mais alvos do que a neve. É Ele que nos purifica. Quando há pecado na nossa vida, o que é que o Senhor nos diz? Confessa, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, mudar de vida. Finalmente, a terceira coisa que eles tinham que fazer era mudar também a sua visão. A coisa a seguir que é aconselhada para eles comprarem é colírio para os olhos. Estavam a ver mal. Porque o que eles viam era só o que era aparente. O que eles viam era só o que era deste terreno. E o Senhor queria que eles tivessem uma visão espiritual. Um discernimento espiritual. Um entendimento da vida, dos problemas, das coisas espiritual.
Ora, Paulo escreve em Coríntios, no 1 Coríntios 2, versículo 10 até 14, dizendo que aqueles que têm o Espírito de Deus são os únicos que podem ter visão espiritual, que podem ter discernimento espiritual, porque as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. E eles viam as coisas tudo muito pela lógica terrena, não pelo Espírito de Deus. É preciso ver a vida, é preciso ver o mundo, é preciso ver as circunstâncias que nos rodeiam com os olhos do Espírito Santo. E só quem é crente, só quem tem Cristo no controle da sua vida, só esse realmente pode ter visão espiritual. Se não entendemos as coisas, até aquelas que estão a passar à nossa volta, o que está a acontecer hoje, com discernimento espiritual, até porque estamos a ser mornos e precisamos de encher-nos, como diz a Bíblia, do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Por isso, o Senhor diz a esta igreja, há solução. Está muito mal, mas há solução. A primeira coisa que ele diz aí é que eu repreendo e castigo a todos quantos amo. É interessante Jesus estar a dizer tanto mal desta igreja, não é? Tanta crítica, tudo o que está mal, e agora diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O que é que o Senhor Jesus está a afirmar? Que os repreende? Sim, é verdade. Mas essa não é a verdade mais forte. A verdade é, eu amo-vos. Eu amo. Eles têm que crer no verdadeiro amor de Deus e têm que perceber que não é ninguém no mundo, não há outra, seja quem for, que nos ame mais do que o nosso Deus. Às vezes o crente morno é aquele que tem a sua confiança nas pessoas, à sua volta, nas coisas, no dinheiro, porque acha que ninguém se vai preocupar com eles. Nós acabámos de cantar um cântico que dizia, estou tão seguro. Nestas coisas? Não, porque Cristo está connosco. A nossa segurança. E nós temos que entender e perceber que, haja o que houver, aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus nunca nos deixa de amar. Temos que crer no amor de Deus. E esta igreja precisava de crer que quem mais os amava do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa era o próprio Deus. E era porque o amava que dizia, arrepende-te, arrepende-te. E essa era a segunda coisa que esta igreja precisava, era mudar o seu rumo, reconhecer o seu pecado e arrepender-se. E finalmente, convidar Jesus a fazer parte da sua vida. É interessante. Supostamente deveríamos pensar, Cristo está na igreja. Esta igreja tinha Cristo do lado de fora da porta. Quantas e quantas igrejas hoje deixam Cristo de fora? Está o homem, a figura principal é o homem. Outras é o dinheiro, outras é o poder, outras a fama. Cristo não aparece. Cristo fica de fora. Quantas vidas, quantos cristãos têm Cristo de fora? São eles que estão sentados no trono, são eles que comandam a sua própria vida. Jesus está de fora. É possível, sim, dizer-se cristão e Cristo estar fora. Por isso Jesus diz, estou à porta e bato. Abre esse coração para Jesus. Confessa-o como Salvador, mas como Senhor também da tua vida. Eis que estou à porta e bato. Jesus quer fazer parte da vida, quer estar dentro, não quer estar fora da nossa vida, não quer estar fora das nossas decisões, não quer estar fora das nossas aflições, nem dos nossos empreendimentos, nem das nossas tribulações. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer ter intimidade connosco, ou seja, Ele diz, eu entrarei em casa, se abrires a porta, eu entrarei em casa, cearei contigo, ou seja, vamos sentar à mesa, vamos estar em comunhão. Há muito crente que não tem intimidade com Deus porque não ora, não lê a sua palavra, não o busca em oração, ele não faz parte, não tem realmente comunhão com Jesus. Como é a tua vida? Que lugar tem Jesus na tua vida? Ainda está a bater à porta? Talvez alguns que estão a ouvir-me agora pertençam ainda àqueles que nunca convidaram Jesus a entrar na sua vida.
Nunca lhe disseram: Jesus, eu te aceito. Lembram-se do testemunho da nossa irmã Tatiana? Ela conhecia Cristo, conhecia a história, mas ela nunca tinha dito: Senhor, eu te aceito. E quando fez isso, Jesus entrou, trouxe-lhe esta intimidade e esta comunhão, esta nova vida. É preciso dizer: Senhor Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Quantos crentes estão a sofrer? Quantos crentes estão numa vida sem sal, sem sabor, morna? Porque Cristo está no lado de fora. Nunca é consultado para nada, nunca é querido, nunca é chamado. É desprezado. E assim vivem, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Se convidarmos Jesus a fazer parte da nossa vida, das nossas decisões, de tudo o que nós somos, se Ele estiver presente realmente em todos os momentos, então nós vamos fazer parte deste grupo que aqui é dito, os vencedores. E ao que vencer, o Senhor diz: esse reinará também comigo. Que hoje cada um de nós possa dizer: Senhor, analisa o meu coração, sonda-me, meu Deus, e perdoa-me, porque eu tenho-te colocado muitas vezes, quase sempre, mesmo que seja às vezes, mas tenho-te colocado fora da minha vida. Faz parte dela. Ser realmente Salvador, mas também o meu Senhor, para a glória do teu nome. Amém.